Imagina só, uma cidade inteira no sul de Minas Gerais com seu sistema de justiça completamente dominado por uma mesma teia de poder. E isso não por um ano nem por 10, mas por mais de 60 anos. Hoje, a gente vai mergulhar na história de como Varginha se tornou um verdadeiro feudo judicial. E no centro de tudo isso estavam duas figuras. Dois homens cujos apelidos já dizem praticamente tudo. De um lado, o juiz Francisco Vani Benfica, que ficou conhecido como o Câncer da Toga. E do outro, seu parceiro, o político Morvan Aloísio Acaiaba de Rezende, o arquiteto da fraude. Juntos, eles não só controlaram a cidade, eles criaram uma dinastia. Então, a grande questão que fica é essa: como é que pode? Como é que dois homens conseguiram dominar o sistema de justiça de uma cidade por tanto tempo? Quais foram as ferramentas, as estratégias que eles usaram para construir e, principalmente, para manter esse poder todo? É isso que a gente vai desvendar agora. E para entender essa história completa, nosso caminho vai passar por 4 momentos cruciais. Primeiro, como tudo começou, lá na gênese do feudo. Depois, vamos ver a engrenagem funcionando, na máquina da fraude. Em seguida, a gente chega na queda, com o veredito da ditadura. E por fim, a parte mais assustadora, o legado podre que essa história deixou para trás. Bom, vamos voltar no tempo. Tudo começa lá na década de 60 com uma aliança que nasceu para se tornar um verdadeiro império de poder local. E a ascensão foi rápida, impressionante. Em 1962, o juiz Benfica chega em Varginha sem muitos recursos, sabe? Ele foi literalmente levado num caminhão da prefeitura pelo já poderoso político Acaiaba. A parceria entre os dois se firma logo e em 1966 eles dão o golpe de mestre: fundar a FADIVA, a Faculdade de Direito de Varginha. E olha, a Fadiva era a peça-chave de todo o esquema. Porque ela nunca foi pensada para ser só uma faculdade. Ela era, na verdade, uma fábrica de lealdade. Um lugar para dar emprego para parente, claro, mas, o mais importante, um lugar para formar gerações de advogados, juízes e promotores que já saíam de lá devendo favores e lealdade a eles. Foi assim que eles garantiram o controle do judiciário por décadas. E para se ter uma ideia do nível de poder e de arrogância, Benfica era um megalomaníaco. Ele tinha prazer em humilhar as pessoas publicamente para mostrar quem mandava. Essa história do vereador que foi forçado a ler em voz alta, um discurso que o próprio vereador tinha escrito para homenagear o juiz, isso diz tudo. Era uma forma de deixar claro que ninguém ali podia questionar a autoridade dele. Pois é, com todo esse poder consolidado, vamos agora entender como ele foi usado na prática, como eles montaram uma máquina de enriquecimento ilícito e impunidade. E aqui a história ganha um toque de ironia que é inacreditável. O próprio juiz Benfica era autor de um livro de direito penal. Nele, ele defendia o princípio da legalidade, aquela ideia básica de que a lei vale para todos. Ele se vendia publicamente como um grande jurista, um defensor da ordem. Só que, na vida real, no dia a dia do fórum, a história que ele contava com as próprias ações era completamente diferente. As leis pareciam ser só um detalhe. A lista de crimes e irregularidades documentadas é de cair o queixo. Ele julgou um processo de herança em que ele mesmo era parte interessada e, claro, se beneficiou. Ele usou a fundação da faculdade para fazer uma manobra com um terreno e lucrar pessoalmente, o que é estelionato. Manipulou um processo de falência para favorecer a família do sócio dele, o Acaiaba, e talvez o mais absurdo de todos, ele simplesmente arquivou um processo gravíssimo de corrupção de menores, dizendo que não houve atos libidinosos. Com tanto poder, parecia que nada poderia derrubá-los. Mas, como muitas vezes acontece, foi a própria arrogância, a certeza da impunidade, que acabou cavando a cova deles. O começo do fim foi quando eles resolveram comprar briga com a imprensa. Benfica e Acaiaba processaram o Jornal de Minas por se sentirem atacados. A resposta do jornal foi pesada e a briga ganhou uma proporção tão grande que acabou chamando a atenção do governo federal em plena ditadura militar. E essa tensão virou uma investigação federal, que resultou neste relatório aqui. Um documento confidencial que expôs não só os crimes, mas o clima de terror que a dupla tinha instalado na cidade. O relatório descrevia um poder que paralisava a Varginha pelo medo. E o ponto mais revelador do relatório é este. As testemunhas tinham pavor de falar. Elas imploravam por sigilo absoluto aos investigadores federais. Elas diziam que temiam uma ruinha maquiavélica, ou seja, uma vingança calculada do juiz que poderia destruir a vida delas. Isso mostra por que o sistema local era incapaz de reagir. A solução tinha que vir de fora. E a resposta do regime militar veio com o instrumento mais poderoso que eles tinham:
o AI-5. A decisão foi dura e direta. O juiz Benfica foi declarado indigno para o cargo e forçado a se aposentar compulsoriamente, ou seja, foi afastado, mas continuou recebendo salário. Já o parceiro dele, o deputado Akayaba, teve um mandato cassado na hora. O recado era claro, eles tinham passado de todos os limites. Mas será que punir os dois chefes foi o suficiente para acabar com o esquema? A verdade é que o legado que eles criaram era muito mais forte. A rede de poder sobreviveu aos seus criadores. E o poder se perpetuou de forma geracional. Veja só, o filho do juiz Benfica também virou juiz e professor na Fadiva. O filho do político Akayaba virou promotor de justiça, atuando na mesma comarca. E os aliados que eles formaram na faculdade também se tornaram juízes, desembargadores. A rede não só sobreviveu, ela se fortaleceu, passando de pai para filho, mantendo a mesma lógica de influência. E essa frase de um magistrado formado lá resume tudo: Fadiva foi tudo na minha vida. Isso mostra que a faculdade não criava só bacharéis em direito. Ela criava uma espécie de irmandade, com laços de lealdade tão fortes que, muitas vezes, podiam se sobrepor ao dever de imparcialidade que a justiça exige. É um conflito de interesses gigantesco. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, e bastante incômoda. Se os fundadores do esquema caíram, foram punidos, mas a rede de influência que eles criaram continuou intacta, operando por gerações, será que aquele feudo judicial foi realmente destruído? Ou ele só mudou de cara, continuou